Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos aprender a caracterizar e a diferenciar os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Esses são dois conceitos simples, mas que, se não forem bem entendidos, podem prejudicar e muito a resolução de questões. Quando nós dizemos que nós temos um sistema em química, nós estamos considerando uma porção limitada da matéria. Essa porção de matéria pode ter características uniformes, como, por exemplo, um copo com água ou um copo de leite, e o sistema também pode ter características não uniformes, como, por exemplo, um pedaço de tronco de madeira. Uniforme significa que ao longo de toda a porção as características são iguais, não é possível distinguir uma área ou região da porção que seja diferente da outra. Diferentemente, nos não uniformes, nós conseguimos distinguir áreas que são diferentes. O tronco de madeira mesmo é um bom exemplo. Se vocês olharem para um tronco ou uma tábua de madeira, vocês verão que ao longo do tronco há manchas que distinguem um pedaço de madeira que tem cor diferente de outro. Se a cor é diferente, significa que algo diferente aconteceu ali naquela porção, o que fez com que o tronco tivesse características diferentes. De qualquer forma, essas características são observadas a olho nu. Muitos sistemas que são uniformes a olho nu, como por exemplo uma gota de sangue, se observada ao microscópio, se transforma num sistema não uniforme. Então, para que a definição nessa aula seja verdadeira, nós vamos considerar a observação a olho nu, ok? Quando o sistema é um sistema uniforme, ele recebe o nome especial de sistema homogêneo. Se o sistema é não uniforme, ele recebe o nome de sistema heterogêneo. Então, essas palavrinhas, homogêneo e heterogêneo, indicam justamente isso. Homo significa igual, é uma porção da matéria que possui todas as características iguais. E hétero significa diferente, ou seja, uma porção da matéria que possui características diferentes. Quando nós consideramos o sistema heterogêneo, para cada uma das porções que formam esse sistema, nós damos o nome de fases. A fase é, então, uma porção homogênea de um sistema heterogêneo. Vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Imagine que eu tenho aqui um recipiente e nesse recipiente eu tenho uma porção formada por água e uma porção formada por óleo. O óleo não se mistura à água e nós vemos aqui visualmente duas regiões diferentes. Vocês podem observar que em todos os pontos da região composta por água, as características são as mesmas. O mesmo acontece para as regiões que contêm somente óleo, ou seja, nós dizemos que essas duas fases são porções homogêneas de um sistema heterogêneo. Como nós temos aqui duas fases, nós podemos chamar esse sistema de sistema bifásico. Os sistemas também podem ser classificados como sistemas trifásicos. Observem esse pedaço de granito que eu tentei representar para vocês. Vocês podem observar aqui três fases diferentes. Como são três fases, esse sistema é classificado como um sistema trifásico. No geral, nós temos aqui dois tipos de sistemas que são polifásicos. O sistema é considerado polifásico se ele tiver mais de duas fases, ok? Se ele tiver uma única fase, como é o caso deste copo que contém somente água, ele é chamado de sistema monofásico. Mas como ele tem uma única fase, ele também é um sistema homogêneo. Então, todo sistema homogêneo é um sistema monofásico. Agora, pessoal, é preciso ter muito cuidado com um detalhe. Fases
são diferentes de componentes. Olhem para este sistema. Nós temos aqui um cubo de gelo que flutua em uma solução de água salgada, sendo que tem um pouco de sal não dissolvido no fundo do frasco. Quantas fases compõem esse sistema? Um total de 3 fases. Nós temos aqui o gelo e o sal, que compõem a fase sólida do sistema, e nós temos uma fase líquida, que é formada pela água salgada. E agora, quantos componentes formam esse sistema? Somente 2 componentes formam esse sistema. A água, que se encontra tanto na fase sólida, que está no gelo, como na fase líquida, e o sal, que se encontra na fase sólida não dissolvida e também dissolvido na água. Então, vocês podem observar que fase e componentes são extremamente diferentes. Bom, pessoal, espero que agora tenha ficado claro para vocês o que é um sistema homogêneo e o que é um sistema heterogêneo. Continue estudando.